Nós restabelecemos o contato com o Vinhedo. A Camille Unes tem mais detalhes para a gente sobre a busca dos bombeiros, da Defesa Civil pelos corpos das 62 pessoas que morreram. Camila. Isso mesmo, Colombo, uma força-tarefa, 15 agências envolvidas, cerca de 250 profissionais atuando, desde ontem ao longo da madrugada, na manhã de hoje, na busca por esses corpos. A última atualização que a gente tem oficialmente é de que 21 corpos já foram encontrados e quem vai dar mais detalhes para a gente sobre essas buscas e como elas têm acontecido nesse momento é justamente a Tenente Olívia Perrone do Corpo de Bombeiros, Tenente, muito obrigada, pela disponibilidade em falar conosco. O trabalho, não para, é um trabalho intenso, o celular tocando. São 21, então, corpos encontrados já. A senhora estava até falando há pouco que essas buscas no início agora da manhã, elas começaram a dar uma acelerada, né? Felizmente, nós iniciamos essa manhã com 12 corpos resgatados e em poucas horas, que a gente conversou um pouquinho mais cedo, estamos conversando agora, a gente já está no número de 21. Então a gente fica, na medida do possível, contente em poder trazer essa informação que realmente, com a chegada da manhã, com a renovação das equipes, nós tivemos uma rendição dos militares que estavam trabalhando aqui durante a madrugada, a gente conseguiu felizmente um avanço muito grande na retirada dos corpos, até porque a gente está com uma operação muito bem consolidada, uma logística muito bem consolidada, isso facilita e agiliza o trabalho de todo mundo. Na luz do dia também acaba ajudando um pouco mais? Com certeza, Tudo que a gente puder ter ao nosso favor, seja o clima, seja um espaço adequado de trabalho, tudo isso facilita. E com certeza, Mesmo que a chuva assim não atrapalhe, não tenha impedido o nosso trabalho, com um tempo mais claro, a luz do sol, tudo fica mais facilitado e a gente consegue ter mais agilidade no trabalho de todas as formas. Frente, 21 corpos encontrados, desses 21, 12 já foram e 2 pessoas já foram identificadas. O que possibilitou essa identificação? Então, quando a gente iniciou os trabalhos no avião, a gente começou da cabine e a gente está prosseguindo para a cauda. Quando foi retirada essa fuselagem da cabine, foi observado que haviam esses 2 corpos mais preservados, o que possibilitou a identificação visual mais rápida, o que não acontece com os demais, que pela situação e gravidade do acidente, muitos estão carbonizados e numa situação muito precária de identificação. Então, não sei se sorte eu posso utilizar essa palavra, mas esses 2 realmente estavam bem preservados e foi possível essa identificação rápida e trouxe um alívio um pouco mais urgente para a família. Para a gente retomar para quem nos acompanha ao vivo aqui na Jovem Pan, Tenente, como que está sendo o trabalho? Precisa de equipamentos grandes? É um trabalho mais manual? Então, nesse tipo de trabalho, onde as vítimas estão presas às ferragens, a gente utiliza o que a gente chama de desencarcerador, que são os mesmos equipamentos que a gente utiliza em presos em ferragens de acidentes de carro, por exemplo. Porém, a gente está com a utilização de um guincho também. Por quê? Porque é um meio de transporte de grande porte, Então esse guincho ajuda a gente a retirar peças mais pesadas. Então os nossos desencarceradores pesam em média aí 30, 20 quilos e conseguem dar conta do trabalho ali da cabine, um trabalho mais leve, vamos dizer assim. E esse trabalho é manual, Tipo, o bombeiro vai até o local e com a utilização dessas ferramentas ele separa, esse corpo dessa ferragem para que esse corpo fique livre e possa ser retirado na maior integridade possível para ser preservado até a chegada do IML. E a gente utiliza equipamento pesado como o guincho para fazer a proteção dessa aeronave. Então o guincho pode tanto nos auxiliar a retirar a fuselagem mais pesada, quanto também fazer a estabilização desse avião para que outros acidentes não possam acontecer, porque não deixa de ser um local de sinistro e outro acidente pode acontecer, às vezes uma peça se desprende. Então, para que isso não ocorra, a gente realmente estabiliza esse avião para que todo mundo que está ali na zona quente consiga trabalhar com segurança. Talvez então os outros corpos que estão aqui, eles não serão identificados de uma forma tão fácil quanto esses 2, que estavam mais visíveis ali. Isso, tanto que a gente está encaminhando tudo para o IML, O bombeiro a gente não faz essa parte de identificação, quem faz realmente é a Polícia Civil e IML, e a gente encaminha esses corpos para ele. Mas pelo que a gente tem observado dos trabalhos, acredito que seja muito difícil outros corpos com a mesma facilidade de identificação. As famílias estão podendo acompanhar essas buscas ou não?
Não. No local da ocorrência, que a gente chama de zona quente, somente estão permitidos pessoas que realmente estão empenhadas no trabalho direto de resgate dessas vítimas. Então, tem que ter equipamento adequado, tem que ter treinamento e até para preservar o local, para a perícia conseguir realizar o trabalho de investigação depois. Então, quanto menos pessoas tiverem acesso ali, menos risco e também a gente consegue preservar mais o local. E, como você mesmo disse, né, não tem condições de fazer um reconhecimento no local. Então, não está autorizada a entrada de familiar, conhecido, apenas realmente os órgãos competentes que estão no trabalho direto de resgate dos corpos dessas vítimas. Tenente, agora uma última pergunta para liberá-la, eu sei que está corrido, né? O avião caiu em uma área residencial, várias casas, caiu, felizmente, se é que se assim pode dizer, em uma área que era um gramado. E como que nenhuma pessoa, nenhum morador foi atingido, é importante a gente reiterar isso, né? Mas como que está a dinâmica aqui para os moradores do condomínio? Felizmente, nenhum morador foi atingido. O avião caiu no quintal de uma residência, do qual atingiu uma parte do telhado da parte externa. Então, teve um dano na propriedade, mas felizmente nenhum dano para as pessoas. Dos demais moradores, todos estão nas suas residências, ninguém foi evacuado do local, até porque não existe risco para eles. Porém, a dinâmica da vida mudou. Então, existe uma dificuldade de entrada e saída do condomínio, obviamente, por conta das viaturas, dos carros, dos órgãos competentes que estão no trabalho. Porém, gostaria até de agradecer o empenho dos moradores do condomínio que cederam suas casas para a gente poder alocar nossa logística. Então, quando a gente chegou inicialmente, a gente utilizou muito, né, a casa desses moradores que nos acolheram de braços abertos e auxiliaram diretamente também no resgate dessas vítimas, porque sem o apoio dos moradores aqui do local seria muito mais difícil. E a gente pede desculpa pelo incômodo, né? E sabe que a vida deles vai ser marcada para sempre agora. Então, agradecer também a paciência de todos que estão com a vida um pouco prejudicada, mas felizmente todos vivos e podem continuar nas suas residências tranquilamente. Agora, realmente, a última, tem prazo para encerrar os trabalhos? Não temos prazo. A prioridade é a retirada dos corpos. Porém, após isso, o Corpo de Bombeiros ainda permanece no local, né? Tem toda a retirada das fuzelagens do avião, então mesmo que o trabalho de retirada dos corpos, que é o mais urgente, termine, a gente ainda tem muitas horas de trabalho pela frente. A gente realmente só sai quando ter certeza que o cenário da ocorrência está finalizado, que não tem mais risco e que não tem mais necessidade de nenhum tipo de apoio. Fora isso, a gente permanece até o fim. Perfeito. Muito obrigada, Tenente Olivia Perrone. Um ótimo trabalho para a senhora. Eu agradeço. Bom dia para vocês. Obrigada. É isso então, Colombo, Elisângela, a gente vai acompanhando todos esses desdobramentos. A Tenente ressaltando muito, né, essa questão da solidariedade, né, dos moradores que ajudaram em toda essa logística, porque realmente mudou completamente aqui a entrada, ali dentro, né, do próprio residencial, do próprio condomínio, a gente que não tem acesso, né, como está ali dentro, mas percebemos que tem caminhões do Corpo de Bombeiros, que tem uma movimentação muito intensa. Então, a Tenente destacando, né, essa solidariedade, algo que a gente vê muito intrínseco, né, aos brasileiros, quando a gente passa por tragédias, a gente que infelizmente viveu a tragédia do Rio Grande do Sul recentemente, foi muito falado, né, sobre essa solidariedade e a Tenente, portanto, falando então dessa solidariedade dos moradores aqui no residencial em Vinhedo, onde infelizmente aconteceu esse acidente. Portanto, então, só para a gente reiterar, né, Colombo, os últimos números que foram divulgados, a Voe Paz atualizou para 62 o número de vítimas, né, porque houve ali uma pessoa que não estava constando na lista de passageiros e na última atualização já aqui das autoridades, o governo do estado de São Paulo já confirmou 21 pessoas foram encontradas, 12 já levadas para o IML e 2 foram identificadas. É isso, momento de muita empatia e solidariedade, os moradores, os funcionários do condomínio, claro, trabalhando também para tentar minimizar esse período tão difícil pelo qual passam as famílias dessas 62 vítimas, os amigos dos 62 mortos no acidente aéreo. Camille Yunes ao vivo, direto de Vinhedo aqui no Jornal da Manhã, já já ela volta com mais detalhes.